Esse era um jogo que tinha uns componentes bem interessantes, né? O Atlético de Madrid é muito freguês do Barça, os números são muito desfavoráveis, o histórico do confronto é péssimo para o Atlético de Madrid. E tinha uma estatística bem assustadora, cara, que era o fato de que o Atlético de Madrid ele não vencia o Barcelona em Barcelona desde 2006, cara. Faziam 18 anos. 18 anos, tem muita gente aí no chat, eu imagino que não era nem nascida. Faziam 18 anos que o Atlético de Madrid não vencia o Barcelona em Barcelona. Para vocês terem uma ideia, essa última vitória, que tinha sido lá em 2006, com 2 gols do Fernando Torres, na época o Fernando Torres ainda era uma jovem promessa e tal, ainda não tinha se tornado aquele monstro de jogador que a gente viu no Liverpool. O Lamine Yamal ainda não era nascido. O Pau Cubarsí, que estava na zaga do Barcelona para esse jogo, ainda não era nascido. Então fazia muito tempo que isso não acontecia. Desde aquela eliminação que o Atlético de Madrid impôs ao Barcelona na Liga dos Campeões em 2015 e 2016, o Atlético de Madrid só tinha vencido o Barcelona 3 vezes. Nos últimos 8 anos, o Atlético de Madrid só tinha vencido o Barcelona 3 vezes. Além disso, os últimos 5 jogos entre as duas equipes tinham sido 5 derrotas do Atlético de Madrid. O histórico era péssimo, o histórico era muito desfavorável. A favor do Atlético de Madrid, ele tinha boa fase, né? O Atlético de Madrid chegou para esse jogo com 11 vitórias consecutivas, empatado em pontos com o Barça na liderança. O jogo valia a liderança para as duas equipes, né? Se terminasse empatado, seria bom para o Real Madrid, que poderia se tornar líder no fim da rodada. Então, o cenário não era bom. Além disso, a gente viu o que eu já avisava para vocês, né, que iria acontecer, que era o Simeone adotando uma postura mais cautelosa, digamos assim. O Simeone, cara, historicamente, ele nunca enfrenta o Barcelona de peito aberto. Ele sempre joga na maior retranca possível contra o Barça. E foi assim que ele entrou ontem, né? Aqui com esse 4-4-2, colocou ali o Gallagher, o Galan e o Barrios ali, jogadores para tentar meio que marcar esse lado do ataque do Barcelona, que é um lado muito forte ali com o Koundé e com o Rafinha. O Rafinha jogou essa partida de ponta direita por causa da ausência do Lamine Yamal, que estava com uma lesão no tornozelo. E apesar do Simeone ter adotado essa postura mais cautelosa, a grande verdade é que o Barcelona passou por cima do Atlético de Madrid durante boa parte do jogo. Tipo, a gente não pode analisar o jogo, a gente não pode dar um veredito sobre o jogo apenas pelo resultado. Porque se você olhar o resultado, você vai dizer, não, a estratégia do Simeone deu certo, porque ele foi para jogar na retranca e torcer para conseguir 2 gols de contra-ataque e ganhar o jogo. E deu certo. Mas pelo desempenho em campo, não deu tão certo assim, porque a grande verdade é que o Barcelona jogou muito bem, produziu muito, criou muitas chances de gol, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e não venceu, cara, por 2 motivos. Primeiro, o Oblak, e segundo, o futebol é isso aí, cara. O futebol é esse esporte em que você pode ter um dia bom, um dia que você vai produzir, vai render, vai desempenhar, mas as coisas não vão dar certo. O Barcelona abriu o placar com o Pedri que, pra mim, foi o melhor jogador em campo, fez uma partidaça aí. Qualquer pessoa que assistiu o jogo vai concordar comigo que o Pedri, destruiu nesse jogo. Fez uma tabelinha meio sem querer ali com o Gavi, né? Que ele passa a bola pro Gavi, o Gavi vai tentar dominar girando, o giro não dá muito certo, e a bola acaba sobrando com o Pedri, que invade a área e finaliza por baixo do Oblak para abrir o placar. Quem tava assistindo a live de react lá que eu fiz, viu? Tanto que eu fiquei pistola depois desse gol, porque o jogo tava uma merda pro Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid não tava conseguindo passar do meio campo, cara. Sério, demorou pra eu ver a cor do uniforme do Iñaki Peña, cara. Eu tava pensando, pô, o que é que o Iñaki Peña tá fazendo, cara? Será que ele tá se sentindo solitário? Será que ele tá tomando um cafezinho? Será que ele tá conversando com o Gandula? Porque a gente não tava vendo o Iñaki Peña, cara. Era só bola no campo de defesa do Atlético de Madrid. E o Barcelona martelando, abriu 1-0, parecia que ia fazer mais. De alguma forma o Atlético de Madrid conseguiu escapar. Acho que muito por conta, cara. Eu acho que se o Lewandowski tivesse numa fase um pouquinho melhor, talvez o Barcelona tivesse um pouco mais de sorte nesse jogo, porque o Lewandowski realmente, o mês de dezembro dele é muito fraco. Acho que desde do mês passado, que ele já deu uma queda de rendimento, né? Até outubro ele tava, bizarro, tava sobrenatural, parecia que o cara ia meter 50 gols na temporada. Mas depois disso ele acabou dando uma quedinha e ele tava meio nulo nesse jogo, né? Se você pegar aqui a escalação do Barcelona, o Rafinha fez uma partidaça, o Pedri fez uma partidaça, o Gavi tava bem no jogo. Agora os outros 2 caras ali de frente, o Fermín López e o Lewandowski, acabaram fazendo um jogo um pouco fraco, né? Eles não produziram muito bem. Você pode argumentar que o Barcelona estava atacando mais pela direita. E de fato, o lado forte do Barça nesse jogo era o lado direito. O lado esquerdo praticamente não estava participando. Mas ainda assim, eu acho que o Fermín López poderia ter ido melhor na partida. Então, dá para você dizer que mesmo o lado direito tendo continuado muito forte graças ao Rafinha, o Lamine Yamal fez muita falta, né? Se você tivesse os 2 ali, você teria mais opções de ataque, né? Você teria tanto a direita quanto a esquerda com muita força, mas não foi o caso. No segundo tempo,
O jogo voltou com basicamente a mesma cara, né? Com basicamente o mesmo cenário. O Barcelona teve uma chance claríssima de gol quando o jogo ainda estava 1-0 para eles, que foi, mais uma vez, o Pedro aparecendo muito bem, mandando uma bolaça para o Rafinha sair na cara do gol. O Rafinha tenta o gol por cobertura e a bola acaba pegando no travessão. Outra chance que também foi quando o jogo ainda estava 1-0, foi de novo uma jogada criada pelo Pedro, em que ele deixa o Fermín Lopes na cara do gol. O Fermín Lopes acaba finalizando um pouco mal e o Oblak faz a defesa. E aí, a lei máxima do futebol, quem não faz toma. Um dos raros momentos em que o Atlético de Madrid conseguiu encaixar um bom contra-ataque ali na segunda etapa. O Julián Álvares arranca pela esquerda, leva a bola até o fim do campo, joga para o meio da área. E aí vem um grande erro individual do Marc Caçador, né? O Marc Caçador é um jogador que eu elogiei muito aqui na temporada, pelo menos até outubro. Para mim estava sendo um dos melhores meio-campistas de todo o futebol europeu na temporada. Uma surpresa incrível esse moleque da base do Barcelona. Mas depois disso ele caiu bastante de rendimento e ontem ele foi decisivo de forma negativa no gol do Depou, né? Porque o Julián Álvares joga a bola para a área, não tinha nenhum jogador do Atlético de Madrid na direção onde ele jogou, e o Caçador ele tenta fazer um corte de letra que eu não tô na cabeça dele para saber exatamente o que é que ele estava pensando, mas a minha percepção desse corte de letra que ele tentou fazer foi que ele meio que tentou ajeitar a bola para algum outro jogador do Barcelona que tivesse ali já pegar e ligar um contra-ataque para de repente aproveitar que o Atlético de Madrid estava com menos gente no campo de defesa. Mas ele achou, com esse corte de letra dele, ele achou o Rodrigo Depou na entrada da área, cara. E o Depou é um jogador que tem muita qualidade técnica, então se você ajeita uma bola com açúcar e afeto, que nem diria o Gustavo Villani, para ele chegar chutando, a chance de dar merda é enorme, e deu muita merda, né? O Depou chegou ali, deu uma chapada simplesmente perfeita no cantinho, sem chance pro Iñaki Peña, e empatou o jogo pro Atlético de Madrid. A primeira etapa do Rodrigo Depou tinha sido bem ruim, cara. Tinha sido um primeiro tempo muito ruim dele, ele tava errando tudo, basicamente tudo que ele tava tentando, ele tava errando. Mas no segundo tempo ele conseguiu ser bastante decisivo, tanto nesse gol de empate quanto no gol da virada. E aí, o jogo, depois do 1-1, o Barcelona parece que foi ainda mais pra cima, criou ainda mais chances de gol. O Oblak começou a brilhar, começou a pegar a bola tudo quanto é jeito. O Atlético de Madrid conseguiu um bom contra-ataque quando o jogo já estava empatado, que foi uma bola do Julián Álvares, uma bola enfiada do Julián Álvares, que ele deixa ali o Barrios na cara do gol, o Barrios finaliza, o Iñaki Peña consegue fazer uma bela defesa ali com a ponta do pé. Mas fora isso, cara, só dava Barcelona. Até que vem ali nos acréscimos, o juiz tinha dado 6 minutos de acréscimo. E assim, cara, garanto a você, o Atlético de Madrid estava totalmente satisfeito com o resultado da partida. Totalmente. Se o árbitro chegasse assim pro Simeone e falasse, ó, vamos fazer o seguinte, eu não vou dar acréscimo, o jogo termina 1-1, beleza? O Simeone apertava a mão dele e vambora, cara. Um ponto pra cada lado, tá tudo show de bola. Eu mesmo tava, né? Quem viu a live ontem, pô, eu tava dizendo, acaba, pelo amor de Deus, eu não queria mais jogo, não. E o Barcelona atacando. E aí, cara, o Barcelona, ele teve uma postura um pouco... Eu não sei, cara. Tipo, talvez a fase ruim do Barcelona tenha contribuído pra essa postura. O Barcelona parecia meio desesperado, sabe? O Barcelona parecia meio desesperado pra vencer o jogo. Porque assim, eles vinham de uma fase muito ruim, tinham perdido pro Leganés na rodada passada, perderam pro Las Palmas em casa também, empataram com o Real Betis tomando o gol de empate nos acréscimos. Então talvez essa sequência ruim que o Barcelona teve, talvez fez com que os jogadores se sentissem mais pressionados para vencer. Porque assim, cara, você tá empatando em 1-1 com um concorrente, um confronto direto. Ah, beleza, você tá jogando em casa, jogou melhor. Mas cara, não precisava, eu acho, na minha opinião, eu acho que não precisava do Barcelona se arriscar tanto, sabe, nos acréscimos. Cara, o Barcelona, ele se mandou nos acréscimos de uma forma que parecia que era um mata-mata, cara. Parecia que não, o Atlético de Madrid tá eliminando o Barcelona e o Barcelona vai ser eliminado. Porra, não precisava disso, tá ligado? Foi zagueiro pra área, foi todo mundo, deixou o campo todo desguarnecido. O Rafinha força um passe totalmente desnecessário. E aí liga o contra-ataque do Atlético de Madrid. Contra-ataque esse que foi puxado pelo Depou, como vocês podem ver aqui. Cara, o Depou, preste atenção. O Depou tá aqui com a bola e aqui tá passando o Molina. O Molina ele tá passando nas costas do Alejandro Balde. Ele passa que nem um foguete, o Balde não vê nem a cor. Quando o Balde vê, quando ele vê o Molina, já era tarde demais. O Depou ele espera o momento certo, porque se o Depou se afoba aqui, cara, se o Depou se afoba, esse passe poderia ser interceptado pelo Eric Garcia. Ou então ele poderia mandar muito esticado, muito na frente, e o Molina não ia conseguir chegar, poderia mandar muito atrás. Mas ele espera o momento certinho, dá o passe no ponto futuro, e aí ela chega para o Molina.
E quando ela chega pro Molina, cara, eu já tava naquela. O Sorlote tá na área. Quem viu a live lá, tá ligado. O Sorlote tá na área. O Sorlotão tá na área, irmão. O Sorlote, ele é essa porra aí, cara. Ele é o jogador, ele entra no segundo tempo e assim, ele entra no lugar do Griezmann. E quando ele entra no lugar do Griezmann, eu fico meio assim, mas pô, eu entendo, o Griezmann tava cansado, já não tava conseguindo contribuir muito bem. E era importante pro Simeone colocar um jogador como o Sorlote, da característica dele, porque óbvio que o Sorlote não é o cara pra puxar contra-ataque. Eu tava até brincando com isso na live. Pô, o Sorlote é uma Kombi puxando contra-ataque, aquela Kombizona pesada, puxando um contra-ataque. Mas ele não entrou pra puxar contra-ataque, ele entrou pra segurar a bola, cara. Ele entrou para situações em que o Atlético de Madrid precisasse dar um balão lá para frente, você ter o Sorlotão lá na frente para ele ganhar uma bola no alto, amaciar, parar, chamar os companheiros para tentar segurar a bola no campo ofensivo. E isso ele estava conseguindo fazer. E aí, de brinde, ele tem a presença de área e ele estava na área para receber essa bola do Molina. Eu até achei que o Molina, ele se precipitou um pouco nesse cruzamento, porque assim, cara, se você olha aqui, ó, esse aqui é o momento do cruzamento. Cara, ele tinha toda a área para entrar, ele tinha toda a área, sabe? Mas, sei lá, talvez ele já tivesse sem perna, sabe? E aí ele, não, vou mandar logo essa bola aqui, seja o que Deus quiser. Como eu falei, eu achei que foi um pouco precipitado do Molina. E de fato, cara, porque se você repara no lance, ele cruza e a bola vai exatamente no palco bacio. Só que é nessa hora que o Atlético de Madrid deu muita sorte, cara. É nessa hora que o Atlético de Madrid deu muita sorte. Porque o palco bacio, ele tenta tirar, ele tá vindo em velocidade, ele tenta tirar... E a bola passa no meio das pernas do Palco Baci. A bola passa exatamente no meio das pernas dele. O Rafinha também estava chegando para tentar recompor, mas não chegou a tempo. E o Sorlote conseguiu uma finalização simplesmente perfeita de primeira. Né? Não era uma finalização fácil. Você está pegando a bola de primeira ali numa jogada de contra-ataque, uma jogada rápida. Era bem facinho de um jogador equivocar o chute ali, mas o Sorlotão da Márcia simplesmente cravou. Esse gol do Sorlote, cara, foi o gol mais tardio de vitória contra o Barcelona na casa do Barcelona em toda a história do Campeonato Espanhol. Ou seja, essa foi a primeira vez em toda a vasta história do Barcelona em que eles tomaram um gol para perder o jogo no minuto 90 mais 6. Simplesmente terrível para o torcedor do Barcelona, né? Porque eles fizeram um jogo muito bom, cara. O jogo do Barcelona foi muito bom. Tipo, a gente não pode ficar apegado apenas ao resultado. A gente tem que olhar o desempenho também, a gente tem que ser justos. E eu acho que a estratégia do Simeone, ela não era para ter dado certo. Eu acho que foi uma estratégia mal aplicada, eu não concordo com o que ele fez. Eu acho que tinha opções bem melhores para tentar enfrentar a equipe do Barcelona, porque o Atlético de Madrid, cara, ele tem time para fazer melhor contra o Barcelona, mesmo que seja na casa do Barcelona. Não é como se, não, o Atlético de Madrid tem um elenco fraquinho, tem muito jogador fraquinho, não sei o quê, papapá. Não é isso, cara. O Atlético de Madrid tem um time muito bom, um time bem treinado, vários jogadores muito bons, o ataque do Atlético de Madrid é fortíssimo. Quantos times no futebol mundial tem um ataque de nível Griezmann e Julián Álvares? Você tá me entendendo? Então eu acho que o Simeone poderia ter feito mais. Eu falei isso antes do jogo e mesmo com a vitória eu continuo falando isso. Em comparação ao momento atual, o momento do campeonato, que são 19 rodadas, né? Metade, digamos assim. O Barcelona já jogou 19 rodadas, ele tem uma rodada a mais do que o Real Madrid e do que o Atlético de Madrid. E tá com 38 pontos. E é muito curioso que se a gente comparar com o Barcelona do Xavi, após as 19 primeiras rodadas do campeonato, nas últimas 2 temporadas, o Barcelona do Xavi tinha mais pontos. Tipo assim, cara, essa estatística aqui, eu acho é uma estatística só para mostrar como é um pouco frustrante, sabe, pro Barça, porque eles fizeram um primeiro semestre muito interessante em diversos aspectos. O Hans Flick já conseguiu mostrar muito resultado do trabalho dele. O rendimento individual dos jogadores do Barcelona também subiu bastante. O Lewandowski viveu, até outubro o Lewandowski estava no modo Bayern de Munique. O Rafinha tá na melhor fase da carreira. O Lamine Yamal tá absurdo, tá jogando demais na temporada. O Pedro nem se fala. Então assim, cara, e com tudo isso, a gente chega em dezembro e o Barcelona tem menos pontos do que tinha nessa mesma altura na temporada passada com o Xavi, que tinha sido uma temporada muito ruim, que a gente fez várias críticas, e na temporada 22-23, que foi uma temporada em que o Barcelona conquistou o Campeonato Espanhol com o Xavi. Por isso que é frustrante, porque assim, cara, quando você olha para o desempenho do Barça, o desempenho que o Barcelona teve até outubro, você imaginar que depois de metade do campeonato, 19 rodadas, o Barcelona só tem 38 pontos, é muito pouco. Tipo, se fosse tipo, não, 38 pontos,
Mas o Barcelona não chegou até aquele outubro, sabe? Os pontos ficaram mais espaçados e tal. Talvez o torcedor do Barcelona não tivesse tão frustrado, sabe? Porque assim, cara, começo de trabalho, o Hans Flick chegou agora, tal. O problema foi aquele mês de outubro, cara, mas eu vou explicar. Porque depois daquele mês, cara, um mês em que o Barcelona goleou o Bayern de Munique, goleou o Real Madrid, tava começando a colocar uma grande vantagem na liderança do campeonato. E, porra, as expectativas explodiram, tá ligado? Explodiram. Se você entrar no canal de cortes, inclusive, ó, exclamação cortes aí pra quem ainda não foi inscrito, tem um corte lá no canal de cortes em que eu falo, cara, o Barcelona voltou a ser o melhor time do mundo. O Barcelona, ele não era o melhor time do mundo desde a época do trio MSN, cara. Se você parar pra pensar. Desde a época do trio MSN que o Barcelona não tinha o time mais forte do mundo. E ele teve o time mais forte do mundo em outubro. Nenhum time no futebol mundial estava jogando mais bola do que o Barcelona em outubro. Então, ele gerou a expectativa, subiu o sarrafo, e esse sarrafo foi lá pro chão em novembro. E continua indo mais pro chão, parece que é um fundo do poço, cara. Que parece que o Barcelona, nesse momento, ele entrou numa areia movediça, ele entrou numa lama, que ele não tá conseguindo sair, cara. São 3 derrotas consecutivas em casa. Pra vocês terem uma ideia do naipe da baixaria. O Barcelona, ele não perdia 3 jogos consecutivos em casa, como mandante, desde os anos 60, cara. Apenas 3 vezes na história do Barcelona, 3 vezes, vocês têm noção do que é isso? 3 vezes em toda a história centenária do Barcelona, em apenas 3 vezes o Barcelona chegou a perder 3 jogos consecutivos em casa no Campeonato Espanhol. Então, é surreal, cara. É um momento surreal do Barcelona. E é natural que cause um desânimo muito grande, cara. Se você vê os torcedores do Barcelona, eu sigo várias páginas do Barça. Os torcedores do Barcelona, eles estão tipo, acabou a temporada, perdemos a liga, já era, esquece, morreu o time. Porque realmente, cara, é uma quebra de expectativa muito alta. E quem se aproveitou disso, obviamente, foi o Atlético de Madrid. Que com essa vitória, eu tava sempre dizendo, pô, o Atlético de Madrid, a maior série de vitórias do Atlético de Madrid em toda a história do clube, foram 13 vitórias seguidas em 2012, no comecinho da era do Simeone. E para ele quebrar essa série, ele teria que passar pelo Barcelona, teria que vencer o Barcelona. E conseguiu vencer. Agora o Atlético de Madrid está com 12 vitórias consecutivas. Os próximos 2 jogos é um na Copa do Rei, contra um time bem fraquinho, e o outro, se eu não me engano, é contra o Osasuna por La Liga, lá na metade de janeiro. Se o Atlético de Madrid vencer esses 2 jogos, ele vai chegar à sua maior série de vitórias em toda a história do clube. E obviamente, além do próprio Atlético de Madrid, quem também aproveitou muito isso foi o Real Madrid, que hoje jogou contra o Sevilla, um jogo muito menos tenso do que Barcelona e Atlético de Madrid, né? O Real Madrid nesse jogo não estava com força máxima, porque o Vinícius Júnior está de férias, né? Já tinha sido anunciado desde a semana passada que ele ia entrar de férias a partir de ontem, né? A partir do dia 21 de dezembro. Então o Vinícius Júnior não estava disponível para esse jogo. Mas assim, é nessas horas que a gente vê a força do Real Madrid, né? Porque o Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo, tá fora, e agora? Kylian Mbappé, um dos melhores jogadores do mundo. Federico Valverde, meio campista sobrenatural. Rodrigo, um cara que provavelmente seria titular na ponta esquerda de qualquer outro time do mundo, fora o Real Madrid. O Bellingham, que foi top 3 do mundo na temporada passada. Olha esse time do Real Madrid, cara. Tipo, os caras perdem o Vinícius Júnior, perdem entre aspas, né, porque ele tá de férias, até o dia 30. E, porra, né? se fosse um jogo mais difícil, talvez fizesse falta. Mas, pô, pra pegar o Sevilla, tá show, cara. É mais do que o necessário. Poderia até poupar mais. Poupa o Bellingham. Dava pra ter poupado o Bellingham tranquilamente também. Né? E o Real Madrid resolveu esse jogo muito rapidamente. Né? Logo no comecinho ali, o Kylian Mbappé e o Valverde, os dois meteram 2 bifas de fora da área. 2 golaços de fora da área. O Mbappé, cara, mesmo fazendo uma temporada abaixo, em momentos bem ruins, ele já tem 3 gols de fora da área nessa temporada. Só não é mais do que o Valverde. Cara, o Valverde... O gol do Valverde ainda mais, é com mais ignorância do que o do Mbappé. O Valverde, ele tem 5 gols de fora da área no Campeonato Espanhol. 5. Pra vocês terem ideia, nenhum outro clube no Campeonato Espanhol tem mais do que 5 gols de fora da área. É muito bizarro o que o Valverde faz, cara. É muito bizarro. Eu sempre falo isso. O Valverde é o melhor chutador de fora da área do mundo. Do mundo. Não tem jogador no mundo hoje que chute melhor de fora da área que o Valverde. A gente cansa de ver. Fora os chutes que não terminam em gol, né? Os chutes que o goleiro faz uma defesaça, que a bola passa perto, que a bola pega na trave. É bizarro o tanto que o Valverde joga. Lembrando que nessa temporada, além dos gols de fora da área pelo Real Madrid, ele meteu até um gol de fora da área contra a seleção brasileira, né? Jogando
pelo Uruguai. Vitória tranquilíssima, o Rodrigo ali também guardou um, no segundo tempo o Brahim Dias guardou outro. E assim, o Real Madrid também ultrapassou o Barcelona na tabela. Nesse momento é assim que ficou a tabela, depois da última rodada de 2024, né? O Atlético de Madrid é líder, o Atlético de Madrid termina 2024 como líder do Campeonato Espanhol com 41 pontos. O Real Madrid vem logo atrás com 40 e o Barça fica com 38. O Barcelona, cara, ele tá correndo até risco quando o Campeonato Espanhol retornar. Ele corre até risco de ser ultrapassado pelo Atlético Bilbao, cara. O Atlético Bilbao tá com 36 pontos, cara. Tá com 36 pontos. E assim, sempre lembrando, muitíssimo importante, o Atlético de Madrid e o Real Madrid têm uma rodada a menos do que o Barcelona. Ou seja, essa diferença, ela poderia ser ainda maior. Ela poderia ser 3 pontos a mais do Atlético e do Real Madrid pro Barça. Realmente é muito complicado. Diferente do que alguns torcedores do Barcelona já estão pensando. Eu não acho que a Liga já tenha acabado. Não acabou, pode entregar, já era, perdeu. Tem muito campeonato, tem todo um segundo turno pela frente. Tem confrontos diretos. O Barcelona vai enfrentar o Real Madrid em Montjuic, vai visitar o Atlético de Madrid. Tem também um confronto direto entre os dois, né? O Atlético de Madrid e o Real Madrid vão se enfrentar no Santiago Bernabéu no segundo turno. Tem muita coisa para acontecer ainda. Da mesma forma que o Barcelona caiu de rendimento agora em novembro, em dezembro, pode ser que aconteça a mesma coisa com o Real Madrid e com o Atlético de Madrid. Né? Porque acho que o grande diferencial, cara, é que, primeiro, o Barcelona ele não tá conseguindo ser tão forte como o Real Madrid e o Atlético de Madrid como mandante. O Barcelona ele jogou muito mais jogos como visitante nessa primeira metade da temporada, por causa da questão do Camp Nou, que eles ainda estão com esperança de, quem sabe, voltar para o Camp Nou no segundo semestre. Mas os jogos que eles fizeram em casa, eles não conseguiram fazer Montjuic ser uma fortaleza. Montjuic não é uma fortaleza, o Estado Olímpico da Catalunha não é uma fortaleza para o Barcelona. Muitas vezes parece que eles estão jogando no campo neutro, né? Porra, toda aquela distância, 300 metros de distância da arquibancada para o campo, pelo amor de Deus, não tem como. E, então isso aí é uma coisa que tá afetando o Barcelona. Se o Barcelona tivesse um desempenho melhorzinho em casa, cara, ele ainda poderia ser líder do campeonato, porque eles perderam 3 jogos consecutivos em casa. Eles perderam pro Las Palmas, eles perderam pro Leganés, eles perderam pro Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, beleza, um confronto direto. Mas perder pro Las Palmas e pro Leganés não dá. Perder pro Las Palmas e pro Leganés não dá. Aqui a questão de artilharia, o pessoal tá rapidinho pra eu olhar. É assim que tá a artilharia. O Lewandowski ainda tá disparado na artilharia. Pra vocês verem, cara, o Lewandowski tá numa fase ruim, só que ele meteu tanto gol até outubro, que mesmo assim ele ainda tá aqui com 16 gols na artilharia. O Rafinha vem logo depois com 11 e o Mbappé já tá aqui com 10, né? O Mbappé, cara, tipo, essa temporada do Mbappé é aquele negócio. Se fosse qualquer outro jogador, qualquer outro não, mas a maioria dos outros jogadores seria considerado uma temporada top. Mas pro Mbappé a gente considera baixo porque a gente sabe que ele pode fazer mais. O Lamine Yamal segue aqui como líder de assistências com 9, também seguido do Rafinha que tá ali com 6. Beleza?